Bom dia, gente. Hoje a gente vai fazer uma revisão do conteúdo para o nosso teste. É, Eu vou falar sobre os assuntos que vão cair no teste hoje e tô colocando no grupo um, um material extra com todo o conteúdo que vai cair no teste. Ah, professora, eu prefiro estudar pela apostila. Pode estudar pela apostila, porque todo o conteúdo que está nesse material extra também está na apostila. Mas a apostila ele vai estar solto em vários lugares dentro do primeiro e do início do segundo capítulo. No nosso material extra ele já está organizadinho lá como com os assuntos que eu gostaria de tratar com vocês no teste, tá bom? O conteúdo do nosso teste é o primeiro e o início do segundo capítulo da nossa apostila. E a gente vai falar de diferentes linguagens artísticas e o iníciozinho sobre a escola de Bauhaus. Então, para a gente começar sobre essas diferentes linguagens artísticas, a gente vai começar falando sobre como a propaganda utiliza da arte, né, como um recurso para vender os seus produtos, né? É, e isso assim, já há muito tempo. A arte ela é utilizada como propaganda de uma empresa, de uma instituição, desde antes de se pensar em fazer propaganda. Se a gente for pegar lá o movimento do Barroco, a Igreja Católica financiava os artistas barrocos para que eles pintassem e decorassem as igrejas católicas para chamar mais fiéis. Então, o Barroco, ele na época, isso lá no século XVII, o barroco já estava sendo utilizado como uma forma de propaganda da Igreja Católica. E isso antes da gente pensar em propaganda, né, gente? Porque aí a gente só vai começar a pensar em propaganda de verdade, né? Mesmo que a gente já fizesse propaganda antes, a gente só vai começar a pensar em propaganda de verdade na década de 50, nos anos 50. É, quando a televisão começa a oferecer uma série de opções é, limitadas, né? Mas uma série de opções para as marcas divulgarem o seu trabalho. E dentro da propaganda, a gente está vendendo ali não somente o produto, né? Mas a ideia daquela marca, né? O posicionamento daquela marca. Então, começa a se produzir filmes para a TV, né? Filmes publicitários para a TV, em que através desses filmes eles consigam a aproximação com um público. Quando a gente pensa em propaganda de margarina, por exemplo, a gente pensa naquela família perfeita, reunida em volta à mesa, passando a margarina no pão. Então, eles estão vendendo a ideia de uma família harmônica tomando café da manhã. Então, esse é um dos recursos que a propaganda utiliza. Uma arte visual, né? A confecção de um filme publicitário para vender o seu produto. E aí, já que a gente começou a falar de filme, a gente pode falar um pouquinho sobre os irmãos Lumière e o cinematógrafo. Os irmãos Lumière, lá por volta de 1894, eles inventaram um aparelho que capturava e projetava 16 imagens por segundo. Quando a gente faz essa captação de 16 imagens por segundo, a gente gera um movimento. Porque essas imagens é uma seguida da outra, né? Tipo, tirei uma foto assim, outra foto assim, outra foto assim. Se eu passar essa imagem rápida, a gente vai ver a minha mão fazendo esse movimento.
Então, eles criaram essa máquina que captava essa imagem em movimento, né, através de várias películas, de várias fotinhos, de vários frames, que é assim que é conhecido dentro do cinema, essas, essas fotos, né, que geram a imagem em movimento. E eles criaram essa máquina que ficou conhecida como cinematógrafo. Quando o cinematógrafo surgiu, ele surgiu como um objeto científico, porque o impressionante dele é que ele projetava essas imagens em movimento, né? Não eram mais aquelas imagens estáticas. Ele colocava movimento nas imagens através da sequência de fotos, né? Então, quando ele surgiu como um aparelho tecnológico inovador e ele era exposto em feiras e em praças como essa invenção. Então, mais do que o filme que era passado, a historinha, né, que hoje em dia pra gente é muito claro, a gente assiste hoje em dia o filme e a linguagem audiovisual já corre na nossa veia, a gente entende para onde o diretor tá levando a gente entende que se der um close num filme de terror, por exemplo, se der um close numa faca, a gente já entende que aquela faca ali ela vai ser usada para matar alguém, entendeu? Mas naquela época, essa linguagem ainda não existia, ela não tinha sido construída ainda com o público. Então, a grande inovação era a máquina em si, o aparelho em si. E aí, sobre essa ideia, né, da construção da linguagem, a primeira exibição com o cinematógrafo, né, que foi os irmãos Lumière colocaram umas 100 cadeiras assim numa praça e exibiram um filme que ficou conhecido como ai, gente, desculpa. Aqui. É a chegada do trem na estação de Ciotá. E quando eles exibiram, e nada mais era 1 minuto de filme, era um curta-metragem, era 1 minuto de filme, em que mostrava um trem chegando nessa estação de Ciotá, né? Só isso, gente. 1 minutinho de filme. Quando o público viu a imagem daquele trem sendo projetado, vindo em direção deles, várias pessoas saíram correndo com medo do trem ultrapassar a tela, porque eles ainda não entendiam essa linguagem. Eles ainda não entendiam como aquela imagem estava sendo projetada, e era uma projeção da realidade, que ela não era a realidade. Essa linguagem, né, de entender que o cinema é uma representação da realidade, ainda não existia, porque para eles isso não existia, era uma linguagem completamente nova. E aí, falando em curta-metragem, o curta-metragem são filmes curtos, como já está no nome, de até 30 minutos. E aí pode ser documentário, pode ser ficção, ou seja, uma história inventada, pode ser animação. Mas a característica que define um curta-metragem é a sua duração. E um filme de curta-metragem tem que ter uma duração de até 30 minutos. E os primeiros filmes que a gente vai ver são todos de curta-metragem, porque como a gente viu aqui, mais do que a história que estava sendo retratada naquele filme, o que importava era o fato de existir um aparelho que conseguisse projetar essas imagens. Então, não importava muito o conteúdo do filme. Nesse momento do cinematógrafo. E um gênero que usa muito curta-metragem, que faz muito curta-metragem, são as animações, os desenhos. Existem muitos curtas-metragens de animação, né? E dentro da animação, que é uma espécie de arte digital, né? A gente cria a animação no computador.
por meio de programas avançados que criam essa imagem animada, desenhada, e a gente vê essa animação evoluindo cada vez mais, né? Esse desenho se parece cada vez mais com a realidade. A gente vê aí é, filmes de animação que passaram para o live action, que é uma forma de animação da arte digital, né? É feito digitalmente, é um desenho digital. Mas para a gente chegar nesse tipo de arte digital tão tecnológica, tão para frente, como é o caso do live action, por exemplo, a gente passou por outras técnicas mais menos rebuscadas, mas que também eram utilizadas para fazer animações no cinema, para o cinema, né? Que é o stop motion, que é uma técnica que utiliza materiais reais, como massinha, para criar objetos e materiais que gravados em uma série de fotos, uma série de frames, porque como a gente viu, o audiovisual, né, o cinema, a TV, ela utiliza, são várias fotos, uma seguidinha da outra, né, são os frames do filme. Como a gente viu que lá no cinematógrafo eram 16 imagens por segundo. Então, a composição de um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui para vocês são várias fotografiazinhas tiradas em segundos, né? Que formam esse vídeo. E o stop motion, ele usa essa técnica base, que é entender que a filmagem, né? Que o vídeo é composto de fotos, e aí eles criam personagens com objetos reais, como a massinha, né? Como a gente falou, e grava esses frames, né? Tipo, vai tirando várias fotos de cada movimentozinho que esse personagem vai fazer uma foto, né? Tipo, eu vou mexer o braço desse personagem, eu vou tirar uma foto do meu personagem de massinha assim, outra foto do meu personagem de massinha assim, e outra foto do meu personagem de massinha assim. Quando eu acelerar essas fotos, ele vai fazer assim, entendeu? Essa é a técnica do stop motion. Eles são gravados em uma série de frames e depois eles são acelerados, dando a sensação de movimento. Um filme que dá pra gente visualizar bem essa técnica do stop motion é A Fuga das Galinhas, que é aquele desenho que as galinhas tentam fugir do galinheiro, sabe? E elas são todas feitas de massinha utilizando essa técnica. Esse filme todo foi feito utilizando a técnica do stop motion.